Olá, bem-vindos à Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai falar sobre aquela sensação que parece que consome a gente por dentro. Existe uma verdade sobre a ansiedade que quase ninguém conta, e a solução, por incrível que pareça, pode estar num filósofo que viveu há 2000 anos. Sabe aquela sensação? Uma agitação constante, um zumbido de fundo que nunca desliga, preocupação com o futuro, arrependimento do passado e uma insatisfação sem fim com o presente. É um sentimento que chega a paralisar, mesmo no meio da correria. Se isso soa familiar, acredite, não é um problema só do século XXI. Olha que loucura! Há quase 2000 anos, um romano chamado Sereno escreveu uma carta para o amigo dele, o filósofo Sêneca. E nessa carta ele descreveu exatamente esse sentimento. Uma espécie de enjoo da alma, sabe? Uma flutuação sem fim entre a esperança e o desânimo. Ele não se sentia doente, mas também não se sentia bem. Ele sentia essa náusea. A resposta do Sêneca para essa carta virou um dos livros mais poderosos sobre a mente humana, sobre a tranquilidade da alma. Então, aqui está o nosso mapa para essa jornada. Primeiro, a gente vai entender essa náusea da vida. Depois, vamos conhecer Sêneca, que foi uma espécie de coach de imperadores. Em seguida, vamos direto para as 3 chaves da tranquilidade. Encarar o paradoxo do sábio bilionário, propor um microexperimento prático de 24 horas e, por fim, lançar o desafio da mente livre. Bora mergulhar nisso? A primeira coisa que choca quando a gente lê Sêneca é perceber que a nossa ansiedade, essa que a gente acha que é super moderna, fruto de rede social e pressão por produtividade, já era perfeitamente descrita lá em Roma. O Sereno se queixava de inconstância, de tédio, de se arrepender de ter começado projetos e do medo de começar outros. Ele se sentia instável, aborrecido com ele mesmo, como se estivesse sempre à deriva. Essa é a tal náusea da vida, uma doença da alma que impede a gente de encontrar a paz. E aí Sêneca responde para o Sereno dizendo que o que ele busca, no fundo, é a coisa mais importante de todas, algo quase divino. Os gregos tinham uma palavra para isso, eutímia. Sêneca traduziu como tranquilidade. E olha, não é aquela felicidade eufórica, de picos de alegria, sabe? É um estado de equilíbrio, de estabilidade da alma. É a capacidade de não ser constantemente abalado pelas tempestades, tanto as de fora quanto as de dentro. É conseguir seguir num ritmo constante, em paz consigo mesmo. A grande questão é, como é que se chega lá? Para a gente entender a força dos conselhos do Sêneca, a gente precisa sacar quem ele era. E pode esquecer aquela imagem do filósofo barbudo meditando num templo. Sêneca estava no olho do furacão. Ele foi um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, um mestre da oratória, senador, escritor de best-sellers e, o mais impressionante de tudo, foi tutor e principal conselheiro do infame imperador Nero. Ele não escreveu sobre a tranquilidade de dentro de uma biblioteca. Ele buscou essa tranquilidade no meio do caos, da corrupção e do perigo constante. A vida do Sêneca foi uma verdadeira montanha-russa. Pensa só, ele nasceu na Espanha, brilhou em Roma, foi exilado por 8 anos numa ilha por uma acusação de adultério, foi chamado de volta para educar o futuro imperador, virou o homem forte do império e no final, quando Nero se tornou um tirano sanguinário, Sêneca recebeu do seu antigo aluno a ordem para se matar. A filosofia dele não foi teoria, foi um kit de sobrevivência testado no fogo da vida real. E aqui está o ponto que dá ao Sêneca uma autoridade moral gigantesca. Quando a ordem do Nero chegou, ele não se desesperou. Ele juntou os amigos, discursou sobre virtude e executou a sentença com uma calma impressionante. Ele abriu as veias e, como o sangue demorava a correr, tomou veneno e entrou num banho quente para acelerar o processo. E tudo isso enquanto ainda ditava suas últimas reflexões. Ele não só pregou, ele viveu e morreu de acordo com os próprios princípios. Certo. Então, como esse homem conseguiu encontrar tranquilidade no meio daquele caos todo? A filosofia dele pode ser destilada em 3 chaves práticas. Ferramentas que a gente pode usar para combater a tal náusea da alma. A primeira chave é a base de tudo. É a ferramenta que liberta a gente da maior fonte de ansiedade moderna, a opinião dos outros. Sêneca diz que a pior coisa que podemos fazer é seguir como ovelhas o rebanho dos que nos precederam. A gente vive numa era de comparação constante, né? Buscando validação em likes, em comentários, na aprovação dos outros. A primeira chave, o autoexame, é um chamado à rebeldia. É parar de viver por imitação e começar a viver de forma racional. É ter a coragem de se afastar da massa e fazer as perguntas que importam. Isso faz sentido para minha vida? Tá alinhado com os meus valores? Esse autoexame leva a gente para a ideia mais poderosa do estoicismo, a dicotomia do controle. A ansiedade nasce quando a gente foca nossa energia naquilo que não controla.
A opinião alheia, os resultados, a sorte. Sêneca ensina a focar exclusivamente no que é nosso, os nossos julgamentos, as nossas ações, o nosso caráter. A opinião dos outros, fora do nosso controle. O resultado do nosso esforço, também fora. Mas a nossa intenção e a nossa ação, isso está 100% sob o nosso controle. A tranquilidade começa quando a gente entende essa fronteira. A segunda chave ataca outra grande fonte de sofrimento: a nossa relação com as coisas, com dinheiro, com patrimônio. Sêneca chama isso de parcimônia. Mas calma, não é sobre ser pobre, é sobre ser livre. Ele diz que o patrimônio é a maior fonte dos sofrimentos humanos. Por quê? Porque a gente vive com medo de perder o que tem e ansioso para conseguir o que não tem. A solução dele é genial. A verdadeira riqueza não está na abundância de coisas, mas na escassez de desejos. Quando a gente aprende a desejar menos, a se contentar com o suficiente, a gente basicamente converte pobreza em riqueza. A gente se torna imune à inveja e ao medo da perda. E essa frase aqui é um soco no estômago da nossa cultura de consumo. A dor de perder algo que a gente já considera nosso é muito, mas muito maior do que a dor de nunca ter tido aquilo. Sêneca nos convida a pensar 2 vezes antes de comprar algo novo, antes de desejar uma nova posse. Será que o prazer de ter vai superar a ansiedade de um dia poder perder? Essa simples pergunta pode mudar radicalmente nossa relação com as coisas e trazer uma paz enorme. A terceira e última chave é sobre encontrar aquele equilíbrio perfeito entre a vida social e a vida interior, entre a ação e a contemplação. Sêneca viveu no centro do poder, mas ele defendia o que chamava de ócio produtivo. Ele argumentava que se retirar para os estudos, para a reflexão, não é uma fuga egoísta do mundo. Pelo contrário, é nesse recolhimento que a gente pode cultivar as virtudes, desenvolver nosso caráter e, assim, se tornar mais útil para os outros quando voltar para a ação. E mais, ao escrever e pensar, podemos ser úteis não só aos nossos vizinhos, mas a toda a humanidade, inclusive às gerações futuras. Exatamente como ele mesmo fez. A tranquilidade, portanto, não é fugir da vida, mas saber alternar com sabedoria entre o barulho da multidão e o silêncio da solidão. Ok, as 3 chaves são poderosas. Mas agora a gente precisa encarar a verdade cruel sobre o próprio Sêneca. Como é que um homem que pregava o desapego e a parcimônia podia ser um dos caras mais ricos de Roma? Como um filósofo que falava sobre integridade era o braço direito de um tirano como Nero. Essa é a grande crítica, o paradoxo que a gente precisa entender. Essa tabela aqui resume a atenção de uma forma brutal. Ele pregava desapego, mas era fabulosamente rico, com propriedades por todo o império. Ele alertava sobre o poder que corrompe, mas estava lá, no centro de tudo. E no ponto mais baixo da carreira, ele escreveu uma carta para o Senado para justificar o Nero ter mandado matar a própria mãe, a Agripina. Os inimigos dele, claro, o acusavam de hipocrisia. E sendo bem honesto, eles tinham um ponto, né? Mas Sêneca se defendeu, e a defesa dele é fascinante. Ele nunca disse que a riqueza era um mal. Para ele, a riqueza era indiferente, ou seja, nem boa nem má. O que importa é como se usa a riqueza. E aí ele argumenta que ela, na verdade, oferece mais oportunidades para praticar a virtude. Um homem rico pode praticar a generosidade, a moderação, a organização de formas que um homem pobre não pode. Para Sêneca, a riqueza não era um fim, era uma ferramenta. A questão não é ter ou não ter, mas como a pessoa se relaciona com o que tem. Ele se via mais como um administrador do que como um dono. Filosofia é muito bonita no papel, mas como é que a gente aplica isso na prática, no meio do caos do dia a dia? Sêneca era um cara pragmático. Então vamos transformar toda essa teoria num microexperimento bem prático de apenas 24 horas que qualquer um pode fazer. O experimento é super simples. Passo 1. Identifique uma coisa, uma só, que está pesando na sua mente agora. Passo 2. Faça a pergunta de ouro de Sêneca. Isso está 100% sob o meu controle? A honestidade aqui tem que ser brutal. Passo 3. Se a resposta for sim, tipo se preparar para uma reunião, a orientação é parar de se preocupar e simplesmente agir. Se for não, tipo a reação do chefe à sua apresentação, a decisão consciente é soltar, entregar para o destino. Um mantra que ajuda é "isso não me pertence". E o passo 4 é crucial. No final do dia, reserve 2 minutinhos para anotar como foi a sensação de praticar essa separação. O alívio pode ser surpreendente. E assim, a gente chega ao final da nossa jornada. Vimos que essa ansiedade que tanto nos aflige não é de hoje. Vimos que Sêneca, um homem testado pelas maiores provações, nos deixou um mapa para a tranquilidade. Um mapa baseado no autoexame, na parcimônia e no equilíbrio. E vimos também que ele não era perfeito, e que sua vida cheia de contradições talvez seja a lição mais humana de todas. Filosofia não é sobre ser perfeito, é sobre tentar ser um pouco melhor a cada dia.
A filosofia estoica não é um esporte para espectadores, é uma arena. E a ferramenta da dicotomia do controle é uma espada. Então, a questão final é esta. Qual é o primeiro dragão de ansiedade que vai ser enfrentado com essa nova arma? Qual preocupação seria o alvo para o passo 1 do nosso experimento? O convite é para compartilhar esse desafio nos comentários. Não como uma busca por validação, mas como um compromisso com a própria tranquilidade. Essa foi a nossa análise. Até a próxima destilação.